Capítulo 3º. Do procedimento disciplinar. Seção 1ª. Censura e suspensão de prerrogativas regimentais. Artigo 24. O procedimento previsto nesta seção destina-se à apuração de infração ético-disciplinar, punível com censura pública ou suspensão de prerrogativas regimentais. Artigo 25. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no prazo de 2 dias úteis, convocará a reunião do Conselho, na qual serão sorteados os 3 membros, dentre os desimpedidos, para compor a junta de instrução, que instruirá o processo, e emitirá parecer quanto à penalidade a ser aplicada. Parágrafo 1º. Considera-se impedido o vereador. Inciso 1º. Representante ou representado. Inciso 2º. Ofendido. Inciso 3º. Cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta, ou, na colateral até 3º grau, do representante, do representado ou do ofendido. Parágrafo 2º. Pode ser arguida suspeição do vereador. Inciso 1º. Que, comprovadamente, possua relações comerciais com alguma das partes, seus cônjuges ou parentes. Inciso 2º. Interessado na decisão em favor de uma das partes. Parágrafo 3º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar elegerá, dentre os membros da Junta de Instrução, o relator do processo. Artigo 26. Composta Junta de Instrução, esta dará imediatamente início aos trabalhos, notificando o representado, com cópia da representação e documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indicando as provas que pretende produzir, e testemunhas, até o número de 10. Artigo 27. Decorrido o prazo para apresentação da defesa, a Junta emitirá parecer quanto ao recebimento, ou não da representação, no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 1º. A não apresentação da defesa prévia pelo representado, desde que devidamente notificado, não obstará o recebimento da representação e o seguimento do processo. Parágrafo 2º. Será arquivada a representação quando se verificar. Inciso 1º. Que o fato narrado evidentemente não constitui infração ético-disciplinar, ou procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 2º. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, ou da culpabilidade do agente. Inciso 3º. A falta de justa causa, assim entendida como ausência de indícios razoáveis de autoria e materialidade ou lastro probatório mínimo. Parágrafo 3º. O parecer pelo arquivamento será submetido à apreciação do Conselho. Artigo 28. Recebida representação, a Junta designará dia e hora para reunião de instrução, ordenando a intimação do representado, de seu defensor constituído, do corregedor da Câmara e, se for o caso, do representante. Parágrafo único. A intimação para todos os atos da instrução far-se-á, com antecedência mínima de 2 dias. Artigo 29. Na reunião de instrução proceder-se-á a tomada de declarações do representante, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acareações e reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, por último, o representado. Parágrafo 1º. O processo seguirá sem a presença do representado que, devidamente intimado para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas, preferencialmente, numa só reunião, podendo a Junta indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento.
Parágrafo 4º. Será franqueado ao representado, ou ao seu defensor constituído, bem como aos demais membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a formulação de perguntas e reperguntas. Parágrafo 5º. Após o interrogatório do representado, será encerrada a produção probatória, salvo quando houver necessidade de diligências para esclarecimento de circunstâncias e fatos surgidos na reunião de instrução. Artigo 30. Concluída a instrução, serão oferecidas alegações finais escritas pelo representado e apresentada manifestação da Corregedoria da Câmara, nesta ordem, no prazo sucessivo de 5 dias úteis. Artigo 31. Fim do prazo do artigo anterior, a Junta de Instrução emitirá parecer final, no prazo de 10 dias úteis, indicando proposta de aplicação de penalidade disciplinar nos casos de procedência da representação, e solicitará ao presidente do Conselho a convocação de reunião para sua apreciação. Parágrafo 1º. É facultado aos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar vista do processo, pelo prazo de 3 dias úteis, sucessivamente para cada solicitante, por uma única vez. Parágrafo 2º. O parecer conterá a qualificação do representado, a síntese da representação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta, e a indicação dos dispositivos legais aplicados. Parágrafo 3º. Decidindo-se pela aplicação de penalidade disciplinar de censura pública ou suspensão temporária do mandato, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar comunicará imediatamente a decisão à mesa da Câmara, para que tome as providências necessárias à sua execução. Parágrafo 4º. A decisão pelo arquivamento por insuficiência probatória não impede outra representação sobre os mesmos fatos, desde que apresentadas provas novas. Artigo 32. A Junta de Instrução averiguando, a qualquer tempo, tratar-se de conduta infracional mais grave, que a descrita na representação, a ensejar a suspensão temporária ou perda de mandato por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, comunicará o fato ao presidente do Conselho, que, imediatamente, remeterá o processo à mesa da Câmara, para que se pronuncie sobre a questão, nos termos do artigo 20. Parágrafo único. Os atos praticados pela Junta de Instrução poderão ser aproveitados na instrução do procedimento de perda do mandato, desde que produzidos com a observância do contraditório e da ampla defesa. Artigo 33. O procedimento previsto neste capítulo deverá ser concluído no prazo de 60 dias úteis contados da notificação do representado. Parágrafo único. O tempo de duração do processo poderá ser prorrogado com aprovação do plenário, por igual período, uma única vez.